Do ponto de vista tributário, doutor Tobias, vale a pena criar uma hold para organizar o patrimônio familiar? Grande parte dos casos, sim. Grande parte dos casos, sim. Tem que ver qual tipo de patrimônio que faz parte, né? Mas é uma opção que ela pode ser considerada. Mas nada, existe casos, e não são poucos, que a pessoa chega no escritório pedindo hold, né? E você vai ver que a doação o atende super bem, né? E às vezes por a questão do patrimônio você tem um custo efetivo, considerando a criação da hold com a doação, um custo efetivo final praticamente muito semelhante, dependendo dos casos. Então pode ser que a doação o atenda e pode ser em questão que a pessoa às vezes tem briga, mas não tem dinheiro naquele momento, você pode optar pelo testamento. Mas assim, é um instituto que está sendo muito bem utilizado. A pena que eu vejo que ele está sendo muito vulgarizado. Exatamente. Né? Contador, nada contra, mas contador fazendo hold com modelo padrão, como se fosse contrato social daquele que você comprava na papelaria antigamente. Antigamente, quando você comprava na papelaria, só preenchia os dados e ia lá na junta comercial. Modelos prontos, muito modelo de internet. Né? E existe situações que a pessoa monta a hold e entra em um problema. Né? Porque não tem gestão, não tem noção de custos. Aí tem que ter inclusive a noção, dependendo da hold, se você tem a possibilidade de querer vender patrimônio, né? Porque às vezes a pessoa monta uma hold, integraliza e passa um tempinho, ela integraliza pelo valor de imposto de renda, que é baixo, e aí inventa de fazer a venda. Não, apareceu uma oportunidade aqui para vender. Ok. Como eu falo que o Estado faz parte de tudo, 15% né? de imposto. De capital, que pode chegar a 22,5%. Pode chegar a 22,5%. Ele fala, pô, mas eu montei a hold para pagar menos tributo, tô pagando mais agora. Falta de planejamento. Então, assim, é uma ferramenta muito boa, só que tem que saber utilizar. Então, assim, o planejamento sucessório, ele vem com a preparação que nós falamos aqui anteriormente. Então, assim, a ideia é o quê? Vá com o tempo, não vá em cima da hora. Essa questão, a hold tem que montar semana que vem, porque, inclusive, teve uma decisão há pouco tempo, eu só não vou lembrar agora o tribunal, que o judiciário anulou a constituição de uma hold, porque a hold foi constituída poucos dias antes, com a pessoa acamada do falecimento dela. Então, poucos dias antes a pessoa constituiu a hold. Imagino que esse caso seja uma hold patrimonial, não seja imobiliário, porque não tem incidência do ITBI. E aí o Estado entrou na briga e falou, não, essa hold aqui é fraude. Vocês estão antecipando, né, burlando o inventário que seria feito. O Estado entrou, a Procuradoria entrou e anulou a hold. Voltou atrás, abertura de inventário. Né? Então, assim, eu até escutei um termo um tempo atrás, a semana passada, na verdade, e vou até falar a pessoa que é conhecida, nossa, que é a Thalita Félix, até mando um abraço para ela, que é coordenadora do IDET, participou ativamente da reforma tributária, junto ao Congresso Nacional, junto ao Senado, e nós temos alguns grupos de estudos da reforma tributária, e num grupo da AGET, que é a Associação Goiana de Estudos Tributários, ela estava comentando que hoje, o maior escritório hoje de direito tributário no Brasil são o quê? As procuradorias. Antigamente, né, chegava uma execução fiscal no escritório, que o advogado fala assim, nossa, vou ganhar com prescrição e decadência. Não, vou ver aqui prescrição, porque esses órgãos, eles tinham, o processo era de papel, poucos funcionários, perdia documento, não tinha arquivo, então o débito foi autuação lá em 1990, entrar com a execução em 2020 e tanto. Existia muito isso. Hoje, principalmente na parte federal, para você anular uma execução fiscal por prescrição, ó, o trabalho que dá. Tem que fazer muito estudo para ver. Então, com essas estruturas das procuradorias muito atuantes, muito organizados, o Estado investiu nisso porque sabe que ali é um ponto de arrecadação muito grande. Você não consegue tapear o Estado hoje tão fácil. Então, assim, às vezes um colega vende essa facilidade para o colega, para a parte, na verdade, o colega vende essa facilidade para a parte, e aí ela vai ter custas, primeiro, com a ação, porque o Estado vai entrar,
vai anular. Tem os honorários de sucumbência, que agora a Procuradoria também recebe, nos mesmos percentuais do que nós. O artigo 85, parágrafo 3º do CPC coloca essa mesma regra e vai a fazer o inventário. Então, o que era para fazer uma economia, a pessoa montou a hold, teve o gasto da hold, depois vai ter o gasto para se defender judicialmente, vai ter que abrir inventário. Nessa brincadeira aí eu tenho certeza que foi 50% do patrimônio. E